Abra sua Bíblia, por favor. Eu quero dar uma orientação, já falei um pouco sobre isso na live, mas nem todos assistem, têm acesso a redes sociais. Eu quero dar uma orientação. Gênesis 39. Perto quero estar. Cante, Gênesis 39, junto aos teus pés. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há. Pois prazer maior não há. Me render e te adorar, Deus. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Quero te ofertar. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei. Se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Te louvarei, cante para Deus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Somente a ti, Jesus. Graças a Deus. Olhem para mim, por favor, depois a gente lê. É muito importante que quando a pessoa vem à reunião, ela se conscientize daquilo que foi pregado. Uma coisa é você apenas, vamos dizer, escutar a pregação. Outra coisa é você ter uma consciência espiritual daquilo que foi pregado. Eu estou falando lá na live, segunda, terça, quinta e sexta, já há 2 semanas, né? A respeito da história de José. A história de José é uma das, ainda vou continuar essa semana, é uma das histórias mais abençoadas, bonitas, honradas, que a gente encontra na Bíblia. Mas a história de José, ela tem muito a ver, né, com aquelas pessoas que andam com Deus. Então, a gente sempre orienta e a gente sempre diz nas reuniões: verifique se você tem vindo à igreja e se você de fato está construindo uma vida com Deus. E se você de fato aprendeu a andar com Deus, você se tornou um discípulo de Jesus. Ou se a pessoa é um simples frequentador de igreja evangélica. Tem gente por aí, eu conheço vários casos, você deve conhecer. Tem gente que às vezes está frequentando igreja evangélica, às vezes há 50 anos, há 40 anos.
Existem pessoas que nunca aprenderam a andar com Deus, não construíram nada espiritualmente. Elas vão à igreja, assistem reuniões, oram, recebem orações, participam das reuniões, vivem apenas correndo atrás das bênçãos de Deus. O objetivo delas é só que Deus melhore as suas vidas, mas elas nunca andaram com Deus. Talvez existem casos de pessoas que nunca vão construir nada com Deus, mas estão dentro de uma igreja evangélica. Estão dentro de uma igreja evangélica. Algumas porque estão em lugares onde se ensina somente correr atrás das bênçãos. Mas existem outros que estão dentro de igrejas onde se ensina a viver com Deus, a andar com Deus, a seguir Jesus. Ainda assim, elas continuam, elas permanecem correndo apenas atrás das bênçãos. Então não custa nada, isso não é plantar dúvida, não é plantar dúvida. Até que se tenha certeza, a pessoa precisa olhar para si e se perguntar: de fato, eu tenho sido um seguidor de Jesus, eu sou um discípulo de Jesus? De fato, eu estou andando com Deus, eu estou construindo uma vida com Deus, ou eu estou simplesmente indo lá à igreja, uma igreja evangélica, tal como o católico vai numa missa no domingo, e nada mais do que isso. Então, a história de José não fala principalmente com quem vive de qualquer maneira, mas a história de José ela fala acima de tudo com aqueles que estão andando com Deus. Ele tinha 17 anos, era um dos filhos de Jacó tem 12 filhos, e José era um dos filhos de Jacó. E Jacó cometeu um erro que muitos pais cometem, e isso é grave, porque houve da parte de Jacó um favoritismo em relação ao filho, como quem diz: esse filho aqui é o melhor, esse é o meu preferido, é o predileto. Isso é um grande erro. Quem tem filhos tem que tratá-los da mesma forma em todos os aspectos. Não pode, esse aqui é o melhor, porque isso vai gerar uma guerra futura na família, não há dúvida. Então, você é pai, você é mãe, tem vários filhos, não escolha um como esse é o especial, esse é melhor, não faça. Quando eles olharem para você, pai e mãe, eles têm que ter a certeza: meu pai, minha mãe trata todos os filhos igualmente, e não tem preferido, não tem predileto. Isso é fundamental. Quem não faz isso abre porta para gerar uma guerra, às vezes entre irmãos e família. E Jacó fez isso. Ele deu várias provas de que José era o filho predileto, e os filhos usavam uma túnica. Túnica servia para, às vezes numa viagem, amarrar alguma coisa, botava na túnica, amarrava como se fosse uma mochila. A túnica servia às vezes até no empréstimo financeiro: toma minha túnica aí, fica de garantia. A túnica tinha várias finalidades, mas Jacó foi lá e fez uma túnica especial, um tecido mais caro, mais fino, tal. Aquilo foi um pé de guerra. Tudo bem, José não teve culpa. Quando ele completou 17 anos, Deus falou com ele através de sonhos. Fiquei 1 hora falando sobre essa coisa de sonho para ter muito equilíbrio.
Aquilo não era uma regra na vida de ninguém, era uma exceção. Em 13 anos do percurso da vida de José, ele sonhou quando tinha 17, depois, passados quase 20, interpretou o sonho do copeiro, do padeiro, e depois interpretou o sonho de Faraó. Deus trabalhou assim 4 vezes, pode-se dizer, na vida dele, vários anos. Então, já expliquei 1 hora sobre isso, para ter muito equilíbrio sobre isso. Muito bem, mas ele sonhou, e o sonho não lhe trazia detalhes, porque Deus, ele tem objetivos para com aqueles que andam com ele, decidem andar com ele, e através deles. Então, quando a pessoa anda com Deus, serve a Deus, faz a vontade de Deus, Deus tem o seu plano geral para o seu povo, a sua igreja, sem dúvida, mas ele tem planos, objetivos para com aquele, individualmente, para com aquele que anda com ele e através dele. Então José sonhou, e o sonho mostrava que ele ficaria numa posição acima do pai, dos irmãos. Ele, na sua imaturidade, ele foi lá e contou o sonho. Os irmãos já estavam indignados, com ciúme. Quando ele contou aquele sonho, aquele ciúme se transformou em ódio. E ele foi lá e contou, o pai ouviu, ficou na dele, mas os irmãos se enfureceram, disseram: então ele agora vai governar sobre nós. Aquilo foi uma bomba. Até que um dia Jacó disse para José: seus irmãos estão no campo caçando, você tem que ir para lá com eles. E José obedeceu, porque ele tinha um coração temente a Deus, fiel a Deus. Era jovem, mas o coração dele agradava a Deus, era obediente a Deus, era fiel a Deus, e ele honrava o pai de uma maneira extraordinária. E aí ele foi encontrar-se com os irmãos no campo. Quando chegou lá, os irmãos conspiraram contra ele, o agarraram, jogaram dentro de uma cisterna. Vamos matar, vamos matar, vamos matar, até que um deles disse: não, põe ele aí na cisterna, deixa ele aí, tal, não vamos derramar o sangue dele. E depois Deus agiu através do irmão, e o irmão falou: não vamos derramar o sangue. E aí resolveram vender José na estrada como um escravo. Ele foi vendido como escravo, foi para o Egito. Chegou no Egito, ele foi comprado lá como escravo, lá no meio da rua, e foi trabalhar na casa de um oficial de Faraó chamado Potifar. Tudo que José fazia prosperava. Onde ele colocava as mãos era abençoado, ia sendo abençoado, porque Deus era com ele. E aí o homem, vendo que tudo que ele faz é abençoado, colocou toda a casa sob a administração de José. E tudo na vida daquele homem prosperou por causa de Deus, por amor a José. Deus abençoou um egípcio, um sujeito idólatra, por amor a José. E José foi sendo abençoado, ele estava indo assim, sendo muito bem sucedido, até que o diabo lhe trouxe a tentação. A tentação, ela nunca vem de Deus. A tentação ou vem diretamente do diabo. O diabo, Jesus não fez nada de errado, mas ele foi tentado pelo diabo no deserto, porque a tentação vem ou diretamente do diabo, ou a tentação vem por causa da própria cobiça da pessoa. A pessoa cobiça alguma coisa, e daquela cobiça, dali pode surgir, criar uma tentação, e a pessoa pode cair em pecado. Então José não fez nada de errado, ele estava
trabalhando, cuidando muito bem da casa do seu patrão, prosperando em tudo que ele fazia era abençoado. Mas a mulher de Potifar bateu os olhos nele e começou uma espécie de perseguição constante. Deita comigo, deita comigo. Ela queria ter relação sexual com ele e ele disse não, porque eu pecaria contra Deus e também faria isso contra o meu patrão. Ele tinha um caráter extraordinário, um coração temente a Deus, um caráter extraordinário. A mulher foi ficando furiosa até que um dia ele estava quase que sozinho dentro da casa. A mulher criou uma situação, foi para cima dele, deita comigo, quis agarrá-lo, e ele correu e deixou a sua túnica cair, né? E ele correu da mulher, ele fez o que diz a Bíblia. A única coisa que a Bíblia manda a gente fugir é da tentação. A gente tem que fugir de nenhuma outra coisa, mas da tentação tem que fugir. E ele correu. Ela pegou a túnica, fez um escândalo, gritou dentro da casa, gritou, vieram outros empregados, ele tentou me agarrar, ele tentou me estuprar, foi uma confusão total. Era a palavra dela contra de um escravo. O marido dela certamente a conhecia, e o marido não acreditou nela. Ele via o caráter de José, ele confiava em José, ele acreditou mais em José do que na própria mulher. Mas por causa da situação que se criou, empregados, pessoas, testemunhas de que ela gritou, a túnica ficou nas mãos dela, ele teve que cumprir a lei. E ele mandou José para o presídio. José foi preso injustamente, passou quase 3 anos preso. Lá no presídio, tudo que ele fazia era abençoado. O diretor, a gente chama hoje diretor do presídio, colocou todos os presos sob a responsabilidade dele. Até que Deus abriu as portas para ele. Ele primeiramente interpretou o sonho de 2 homens que estavam presos, o padeiro e o copeiro. O sonho de um mostrava que o padeiro seria decapitado em 3 dias, e foi. E o copeiro, o chefe, seria restabelecido na posição diante de Faraó. José disse: quando você estiver diante de Faraó, lembra de mim. Passou-se 2 anos, ele esqueceu de José, não lembrou-se dele. Foram 13 anos de lutas. Mas, mesmo passando 13 anos de constante lutas, adversidade, desde que o pai o colocou como favorito dentre os irmãos, até o momento que Deus mudou a sorte dele, passaram-se 13 anos. 13 anos, poucos momentos de tranquilidade, poucos momentos de vitórias. O restante, lutas, injustiça, perseguição, difamação, desprezo, humilhação. Poucos momentos de, vamos dizer assim, tranquilidade. José não se deixou levar, aprendeu o que todos têm que aprender. Primeira coisa que é importante, eu dizia na sexta-feira lá na live: se é cristão, conhece a palavra de Deus, está enfrentando adversidades, sofrimentos, lutas, aflições, situações que está fazendo gemer, você tem que parar. Você está vendo um quadro de lutas, aflições, adversidade, sofrimento, às vezes humilhação. Você tem que parar
e fazer uma pergunta para você. Eu tenho obedecido a Deus? Eu tenho sido fiel a Deus? Eu tenho agradado a Deus? Eu tenho feito, não sou perfeito, mas eu tenho feito o que é agradável a Deus? Se a resposta for sim, sim, eu tenho obedecido a palavra de Deus, eu tenho buscado a Deus, eu tenho obedecido a Deus, eu tenho agradado a Deus, eu tenho feito a vontade de Deus. Então você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar. Mesmo que ao redor estejam acontecendo muitas lutas, dificuldades, adversidades, você tem que confiar em Deus. Confiar, vou confiar. Não estou entendendo nada do que está acontecendo, lutas, aflições, adversidade, sofrimento, luta, gemendo. Você tem que perguntar para você. A resposta é sim, sim. Não sou perfeito, ninguém é. Mas eu tenho obedecido, sido fiel, agradado a Deus, feito melhor para Deus, eu tenho sido fiel a Deus. Então, eu tenho que confiar em Deus. Eu vou confiar em Deus a despeito de tudo que está acontecendo na minha frente, ao meu redor. Eu preciso confiar, eu preciso crer, manter a fé, e eu preciso prosseguir, eu preciso continuar. Vou continuar fazendo o melhor para Deus, obedecendo, sendo fiel, honrando a Deus, agradando a Deus. Continuar. José fez isso. Ele não estava entendendo nada, porque Deus não explica detalhes para nós dos planos que Ele tem para conosco. Ele não explica. Ele não explicou para Abraão. Ele não explicou detalhes para Moisés. Ele não explicou detalhes para ninguém. Ele fala, às vezes, de um modo objetivo e nos dá uma ideia geral, muitas das vezes. Mas detalhe, você vai ser odiado pelos teus irmãos, depois você vai ser vendido, vai para o Egito, vai trabalhar, a mulher vai te difamar, tu vai preso, vai conhecer o copeiro. Ele não faz isso, ele não fez isso. Ele fez José sonhar que estaria numa posição acima dos irmãos, do pai e da mãe. Pronto. Então José creu naquilo. Deus tem algo muito grande para mim. Mas a partir dali, só lutas, adversidade, injustiça, perseguição, calúnia, sofrimento, humilhação. Agora é escravo, fui comprado como escravo e tal. Mas o que ele fez? Ele tinha consciência de que ele estava agradando a Deus, obedecendo a Deus, temendo a Deus. Tanto é que ele falou com a mulher: não, como é que eu pecaria contra Deus? Eu não vou me deitar com você, e nem vou fazer isso contra o meu patrão. Ele colocou toda a casa na minha administração, menos você. Ele colocou tudo nas minhas mãos para mim administrar, menos você. A mulher ficou louca de raiva, e o diabo também. Então, a primeira coisa é fazer uma pergunta. Se a resposta for sim, eu vou confiar em Deus, vou continuar mantendo a minha fé e fazendo aquilo que é agradável a Deus. Se a resposta for não, eu não tenho obedecido a Deus, eu não tenho sido fiel a Deus, eu não tenho honrado a Deus, eu não tenho buscado a Deus, eu não tenho feito a vontade de Deus. Aquelas lutas, elas vieram como consequência da desobediência, do pecado, da infidelidade, do relaxamento na vida com Deus. O que tem que fazer? Aquela pessoa tem que se arrepender profundamente e começar a plantar uma outra semente. Eu tenho que começar a obedecer, honrar, ser fiel, buscar, para que
aquelas situações sejam dissipadas. Deu para entender, sim ou não? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Tem que fazer uma pergunta. Segunda coisa, José aprendeu a não se deixar levar por momentos difíceis. Momentos difíceis. Em 13 anos, maior parte do tempo foi lutas, dificuldades. Ele teve um período curto, quando estava na casa de Potifar, feliz, trabalhando, tudo que fazia era abençoado, até que o diabo usou a mulher. E a mulher começou a persegui-lo, e aí acabou o momento de tranquilidade. A maior parte dos 13 anos foram 13 anos de lutas, mas ele aprendeu a não se deixar levar pelos momentos de lutas. E muitos cristãos não vivem isso. Muitos cristãos veem um momento de luta, o momento de luta, adversidade, bateu na porta deles, eles reagem muito mal. Aconteceu uma situação, uma adversidade, um problema, uma circunstância contrária, eles já falam em abandonar a fé, eles já acham que Deus não ouve, eles acham que Deus não está com eles, eles desanimam, não quero mais orar, não vou mais buscar, não sei o quê, não vou dizer, eles pulam do barco. Essa é que é a realidade. Porque eles não amadureceram e não aprenderam que enquanto estivermos aqui neste mundo, mesmo fazendo a vontade de Deus, agradando a Deus, nós vamos passar por aflições, por vários motivos. Deus permite para que a gente prove a nossa fé, para que a gente dê prova da nossa fidelidade, confiança, desenvolva um caráter perseverante, demonstre confiança nele. Ele permite por esses motivos para nos abençoar, mas em alguma coisa maior depois. Muito bem. Só que muitos cristãos, eles não sabem enfrentar o momento difícil. Quando o momento difícil bate na porta, eles explodem, eles reagem muito mal, eles dizem, não, pô, parece que Deus não está comigo e tal, e não vou orar mais, não vou não sei o que mais, não vou. Eles não conseguem manter-se fiéis no momento difícil. E José aprendeu a fazer isso. Ele não jogou fora o que Deus tinha para ele, porque a mulher, porque os irmãos o odiaram, porque os irmãos ficaram lá, vão matar, joga aí no buraco, jogaram. Ele não jogou fora as bênçãos de Deus. Na hora que ele foi vendido lá na estrada para os mercadores, ele foi vendido assim, trocaram por moedas. Toma aqui as moedas, me dá ele aqui, toma, vai embora, tal. Ele não ficou, não, Deus não é comigo, Deus me abandonou, não vou mais andar com esse Deus, não vou mais confiar em Deus. Ele não fez nada disso. Por quê? Porque ele aprendeu a enfrentar os momentos difíceis e se manter fiel. E nem todos os cristãos fazem isso, porque eles pensam que as grandes respostas, os grandes objetivos que Deus tem para com eles, e eu não estou falando aqui de vida eterna, eu não estou falando por vir, eu estou falando aqui no plano aqui, enquanto estamos aqui, objetivos para conosco e através de nós. Vida eterna, primeiro lugar, objetivo maior, não se compara ao que podemos receber aqui, mas Deus tem objetivo para conosco. E eles pensam que, muitas das vezes, até em relação à vida eterna, nós temos que perseverar até o fim, Jesus disse. Mas muitas das vezes eles pensam que Deus vai respondê-los em alguma coisa maior, Deus vai abençoá-los de coisa maior, Deus vai usá-los mais, Deus vai fazer alguma coisa mais. Tudo virá dentro de uma facilidade. Tudo virá dentro de uma facilidade. Então eles pensam assim, não, Deus falou comigo, Deus me prometeu, está prometido aqui, eu tenho essa fé, eu tenho certeza que Deus quer
fazer algo na minha vida e através da minha vida, só que eles pensam que tudo virá dentro de uma facilidade. E é o contrário, é o contrário, é o contrário. Por isso que o cristão, ele tem que fazer aquela perguntinha para ele, quando vem as lutas, as adversidades, e, pô, eu estou fazendo o quê? Eu estou agradando a Deus, obedecendo, sendo fiel, honrando, buscando, então eu vou confiar. O negócio está desabando na minha frente, está pegando fogo de outro lado, está uma ventania tremenda, lutas para tudo que é lado, mas eu estou fazendo a vontade de Deus, eu vou confiar em Deus. Está dando para entender, sim ou não? Sim ou não? Eu vou confiar em Deus, vou manter a minha fé e vou prosseguir fazendo aquilo que é agradável a Deus. Vou continuar orando, obedecendo, buscando, está servindo a Deus, na obra de Deus, eu vou continuar fazendo o melhor, tudo que vem às minhas mãos eu vou fazer o melhor. Continua, ainda que não esteja entendendo nada. José aprendeu a viver isso, e ele aprendeu a não jogar fora as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, por causa de um momento difícil. Porque no momento difícil é que cada um de nós conseguimos mostrar mais a fé que temos, a confiança que temos, a perseverança que temos, a fidelidade que temos. Não são nos momentos de vitórias. Momentos de vitórias é muito fácil dizer que crê em Deus. Momentos de vitórias é muito fácil dizer que ama a Deus, que honra a Deus, que está com Deus, que Deus está com você. Mas é muito fácil, porque são momentos de vitória. Mas nesses momentos de lutas, adversidades, é que você vai mostrar mais para Deus e até para quem está ao seu redor. Qual é a fé que você tem? A que medida vai a sua fidelidade, sua confiança, sua perseverança? Você é alguém que bateu um momento difícil, você já desiste. Não, eu vou largar a mão disso aqui. Eu não vou continuar nessa fé, nesse objetivo, não, vou largar a mão. Bateu um momento difícil, você faz o quê? Se desespera, pô, Deus não está comigo, Deus não sei o quê, Deus não vai abençoar. O que você faz? Como é que você reage num momento difícil? Às vezes, num momento difícil, cristãos jogam fora aquilo que Deus tem para eles, pelas reações dele. José não fez nada disso. Ele foi para o presídio, e ele não chegou lá no presídio chutando porta, ele não chegou lá no presídio arrumando confusão com todo mundo, não. Ele chegou lá na fé, ele chegou lá confiando em Deus, ele não estava entendendo nada, ele sabia de uma coisa: pô, eu estou aqui injustamente, eu não fiz nada com aquela mulher, não agarrei aquela mulher, não tentei fazer nada com ela, eu vim para isso. Ele tinha consciência, tudo que ele fazia era abençoado. Ele cuidava de um, cuidava do outro prisioneiro, cuidava do outro. Aí o administrador, diretor do presídio, olhou e falou: caramba, tudo que esse cara faz é abençoado, tudo que ele faz é abençoado. O homem esperto, inteligente, falou: a partir de hoje você vai administrar aqui o presídio, todos os presos vão estar sob a sua responsabilidade. Ora, se ele estivesse lá chutando porta, Deus não está comigo, me deixou vir para cá, não sei o que, não vou, ele não estaria com essa postura. A postura dele era de quem estava confiando em Deus, era de quem estava na fé, era de quem estava assim: vou fazer o melhor. Tanto é que o homem disse: toma conta de tudo aqui dentro. 13 anos, a maior parte do tempo lutas, a maior parte do tempo adversidade, a maior parte do tempo aflições, a maior injustiça, lutas, mas ele continuava confiando, crendo, obedecendo, temendo a Deus, fazia o melhor que estava diante dele para fazer, o melhor. Os momentos difíceis foram constantes na vida dele, mas ele tinha certeza de que estava fazendo a vontade de Deus. Isso lhe deu forças. Então eu repito, tá, lutas, adversidades, aflições, circunstâncias contrárias, dá uma parada e pergunta, não é para o vizinho,
Pergunta para você: como é que eu estou com Deus? Obedecendo, honrando, sendo fiel, agradando a Deus? Pô, então está incendiando ali, está pegando fogo lá, está derrubando ali, está uma guerra ali, está uma adversidade lá, parece que tudo desabou ali. Vou confiar em Deus. Está dando para entender, sim ou não? Vou confiar em Deus. Vou continuar vivendo a minha fé. E vou continuar fazendo aquilo que cabe a mim fazer. E faça da melhor maneira possível. Eu não vou jogar fora o que Deus preparou para mim, tem para mim, por causa de um momento difícil. Porque se você é cristão, não sabe enfrentar um momento difícil, se num momento difícil você, não vou orar mais, vou abandonar minha fé, não vou buscar mais, não vou perseverar mais, vou largar a obra de Deus, vou deixar de fazer isso e aquilo. Se num momento difícil você pula do barco, joga fora o que Deus tem preparado para você, não vai alcançar nada. Deus não explicou detalhes, Ele não fica explicando detalhes. Ele não ficava lá, ó José, tu está no presídio aí, mas olha, não, ele não falava nada com José assim, nos detalhes. Vamos ler Gênesis 39. É o capítulo onde por 4 vezes a Bíblia fala que Deus era com José. Só que ele era com José, mas o que estava acontecendo ao redor de José, na vida de José, era lutas, adversidade. Por quê? Porque não é o fato de nós estarmos, olha um pouquinho para mim, não é o fato de estarmos enfrentando lutas que significa que Deus não é com a gente. Não é o fato da pessoa estar vivendo diante de facilidades que significa que Deus é com ela. As lutas não definem se Deus é com a pessoa ou não. As facilidades também, não é assim que funciona. Tudo que ele viveu em 13 anos foi muito mais lutas do que facilidade. Mas aqui diz a Bíblia, vamos ler aqui. José foi levado, Gênesis 39, eu vou ler um pouquinho rápido para a gente ter tempo de orar. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Versículo 2, pela primeira vez, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio, tá certo? Então ele estava sendo comprado, foi comprado como escravo, uma situação humilhante, mas Deus era com ele. Não é porque estou passando luta, então Deus não é comigo. Estou sendo injustiçado, perseguido, enfrentando lutas, ou estou num deserto tremendo, significa que Deus não é comigo? Não, não é assim. O Senhor era com ele. Versículo 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo da sua casa sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. Não é por causa do homem. O homem era idólatra, era egípcio, tinha lá os seus deuses, mas ele abençoou a casa dele por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre ele, sobre tudo que tinha, e sobre tudo, tanto em casa como no campo. Então, tanto na casa como no campo, a bênção de Deus veio a existir na vida, na casa, no campo de Potifar. Por quê? Por causa de José. Então, olhe para mim um pouquinho. Se a pessoa tem a bênção de Deus com ela, não é porque ela está passando por lutas que a bênção de Deus saiu. Eu ando com Deus, faça a vontade de Deus, obedeça a Deus, agrada a Deus. Então Deus é com a pessoa. A bênção de Deus está com a pessoa. Não é porque ela está sendo injustiçada que a bênção de Deus saiu.
Não é porque ela está sendo perseguida que a bênção de Deus saiu. Não é porque ela está enfrentando muitas lutas que a bênção de Deus saiu. Não, a bênção de Deus era com José, mas ele estava lá trabalhando como escravo. Escravo, ele era um escravo. O fato dele estar como escravo não fez a bênção de Deus sair da vida dele. Não tem essa história. Não tem essa história. A bênção de Deus é com a pessoa, quando ela está com ele. Versículo 7, aconteceu, vou ver se eu pulo um pouquinho essa parte aqui, já citei, vamos adiantar um pouquinho aqui. Versículo 20. Versículo 20, aí ele já foi levado para o presídio, e o senhor de José, o patrão, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Quer dizer, está dentro da prisão, mas Deus deixou de ser com ele? Não. O fato dele ter sido injustiçado e agora está preso, não era sinônimo de que Deus o abandonou. A Bíblia deixa claro, o Senhor era com ele. Aonde ele estava agora? Dentro da prisão, dentro do presídio. Mas Deus era com ele. Deus era com ele. Então nós temos que aprender. Nós temos que aprender. Tem cristãos que eles ficam medindo o fato de Deus estar com eles ou não estar com eles pelas circunstâncias. Eu estou conseguindo grandes vitórias, Deus me abençoou, me respondeu, estou vivendo aí, colhendo frutos. Deus é comigo. Essa mesma pessoa amanhã enfrenta lutas, injustiça, perseguição, adversidade, passa por lutas, aí ela diz, não, Deus não é mais comigo. Deus não é mais comigo. Deus foi antes, agora não é mais. Por quê? Porque eles ficam medindo pelas circunstâncias que estão vivendo, se Deus está com eles ou não. Isso é um grande erro, uma falta de maturidade. José estava preso, mas Deus era com ele, diz a Bíblia. Versículo 22, o Senhor, versículo 21, o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto lhe devia fazer ali, tá certo? Ele fazia tudo, ele não estava lá revoltado, chutando balde, Deus não é comigo, me abandonou, estou preso aqui, está vendo aí, falou que ia fazer uma coisa grande na minha vida, eu estou aqui. Não era essa a postura dele. Tudo que ele tinha que fazer, ele fazia da melhor maneira possível. Por quê? Porque tinha uma vida com Deus. E nenhum, versículo 23, nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, nem se preocupava, colocou todo o presídio, todos os presos na mão de José, se cuida de tudo, confiança total, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, versículo 2, o Senhor era com José, diz a Bíblia. Versículo 5 diz que tudo quanto José fazia, Deus abençoou, e abençoou a casa de Potifar por amor a José. Versículo 21, o Senhor era com José, ele foi benigno. Versículo 23, o Senhor era com ele. Ora, num capítulo só, a palavra de Deus enfatiza por 4 vezes que Deus era com ele. Muito bem. Aí você vê o que ele estava vivendo: lutas, injustiça, prisão, adversidade. A mulher difamou, porque não são as lutas que define se Deus continua com a gente ou não, está com a gente ou não. A primeira coisa inteligente é estar com Deus. O que eu faço para que Deus continue comigo? Permaneça com Ele. Isso é inteligência. Então eu vou obedecer,
agradá-lo, honrá-lo, buscá-lo, servi-lo, fazer o melhor para ele. Você está mostrando que está com ele. Então ele estará com você, ele está com a pessoa. Vem lutas, vem adversidade, vem circunstâncias contrárias, vão pegando fogo para tudo que é lado. Eu vou parar e olhar e perguntar: não, continuo com Deus, estou obedecendo, agradando, tal. Então ele está comigo. O que eu tenho que fazer? Vou confiar em Deus, vou manter a minha fé e prosseguir em fazer aquilo que é agradável a Deus. Não vou me deixar levar pelos momentos difíceis, porque nos momentos difíceis Deus também está nos observando. Estou passando por um momento difícil, vou largar a mão. Passando por um momento difícil, vou pular do barco. Vou passar um momento difícil, não oro mais não. Passando um momento difícil, não vou buscar mais não sei o quê. Bom, se não sabe viver e permanecer firme num momento difícil, nunca vai alcançar uma experiência maior com Deus, uma resposta maior, nunca vai, não vai. Essas pessoas são pessoas fiéis quando tudo vai bem, tem fé quando tudo vai bem, confia quando tudo vai bem. Mudou o negócio, acabou. Deus não me ouve, Deus não é comigo, Deus não está comigo, não vou fazer, não vou não sei o quê. Não é assim que a gente vive. Se queremos que Deus cumpra os seus objetivos na nossa vida, objetivo maior, espiritualmente falando, é que venhamos nos amoldar ao Senhor Jesus, ao Filho de Deus. O objetivo da vida eterna, da salvação, todas essas coisas estão acima de tudo. Mas saiu disso. Deus tem objetivos para mim através de mim. Se eu quero que esses objetivos se cumpram, eu tenho que fazer a minha parte. Eu não vou ficar esperando que Deus fique me explicando detalhezinho das lutas que eu estou vivendo, detalhezinho do que Ele quer fazer. Não, Ele permite as coisas, Ele permite as lutas, as adversidades, as circunstâncias contrárias e fica nos observando. Se vamos confiar, se vamos crer, se vamos prosseguir, se vamos fazer a vontade dEle. É assim, aí cada um, com a sua fé, com o seu coração, vai demonstrando o que tem para oferecer e apresentar a Deus. Chegou um momento que Deus mudou a sorte de José, o colocou como governador do Egito, e Faraó disse: só quando eu estiver sentado no trono eu estou acima de você. Fora do trono nós somos iguais agora aqui. Ele passou a governar a nação mais importante que havia na época, o Egito. E ele governou o Egito por 40 anos. 40 anos. Ele gemeu 13 anos. Mas Deus o abençoou. Foi colocado como governador, casou-se, teve uma família abençoada, teve 2 filhos, governou o Egito, abençoou o Egito, teve sabedoria para abençoar várias nações, até que o plano de Deus principal se cumpriu, que era preservar, usar José para preservar a família de Jacó e dali ele formar a nação de Israel. Até que Deus deu sabedoria a José. Os irmãos tiveram que ir no Egito comprar alimento, porque havia fome em todo o mundo. E ele, com sabedoria, conseguiu trazer o pai, o outro irmão, reuniu a família no Egito. O plano de Deus foi se concretizando. Então, eu não posso saber, eu não tenho como saber quais são os objetivos individuais que Deus tem para você e através de você. Eu creio que Ele tem objetivos. Eu conheci a palavra de Deus e aprendi que o objetivo nosso maior, principal,
é a vida eterna. O que Deus mais quer, acima de tudo, é que passemos a vida eterna na presença dEle, que venhamos desfrutar de tudo o que Ele nos preparou para o porvir. Esse é o objetivo maior de Deus para conosco, muito bem. Mas enquanto estamos aqui nesse mundo, eu entendi, Deus tem objetivos para comigo, é através de mim, Ele tem objetivos. Eu acreditei, criei nisso, criei nesses objetivos. Quais os objetivos dele para com você? Você precisa descobrir. Como é que eu vou descobrir? Envolva-se com Deus, se relacione com Deus, tenha comunhão com Deus, busque a Deus, envolva-se com Deus. O Espírito Santo não é que ele vai te explicar os detalhezinhos, mas ele vai te dar um entendimento do que ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Ou você acha que ele quer que você simplesmente venha aqui no domingo, assiste a reunião, ora, recebe oração, entrega o seu dízimo, dê a sua oferta, seja abençoado na sua vida lá, seu trabalho, sua casa, só isso? É só isso? Hein? Você crê que é só isso? Ah, eu conheci Jesus e é só isso. Não, ele tem objetivos maiores. Quem anda com Deus na carne, quem vive na carne, quem não se envolve com Deus, não se relaciona com Deus, não consegue ter um entendimento. Mas à medida que a pessoa se entrega, se lança, se envolve com Deus, o Espírito Santo vai dando um entendimento para a pessoa. Às vezes a pessoa está ali sentada e Deus quer usá-la. Esse é um objetivo, não digo para todos. Às vezes Deus quer usá-la muito para ganhar almas, para produzir fruto para o seu reino. Às vezes a pessoa não enxerga aquilo. Se ela se envolve com Deus, Deus abre o entendimento. Pô, Deus quer me usar. Deus quer me usar. Deus quer me usar. Eu vou lutar por esse objetivo que Deus tem para comigo e através de mim. Deus tem os seus objetivos. Agora, se você não tiver, é a realidade, se você não tiver espiritualidade, se você não se envolver com Deus de verdade, se você não se lança, não se entrega, se você fica com a visão pequena, limitada, né? Achando que seguir Jesus vou lá na igreja, assisto a reunião, canto, oro, recebo oração, devolvo meu dízimo, dou minha oferta, aí Deus abençoa mais o meu trabalho, agora eu comprei uma casa, agora eu tenho um carro melhor, agora eu estou pensando em comprar um sítiozinho e tal, isso é a minha visão, depois eu tenho um sítio, depois eu tenho um não sei o quê. Se a sua visão se limita a essas coisas, dificilmente você, não é que não possa ser abençoado materialmente, pode, evidentemente, mas se a sua visão se limitar a isso, você corre o risco de ficar anos e anos na igreja sempre com a mesma visão, nunca conseguir enxergar alguma coisa maior. Enxergar não é no sentido de ver, literal, ver, é se conscientizar. E quando a gente entende, descobre o que Deus, os objetivos de Deus para conosco, aí a história muda, porque agora a gente sabe o que Deus quer fazer e a gente vai lutar e aquilo vai glorificar a Deus, não vai apenas nos abençoar, vai glorificar a Deus. Muitos cristãos com uma visão pequena, uma visão limitada. Agora eu abri o meu negócio, agora eu posso relaxar, agora eu comprei um carro melhor, agora eu troquei de casa, comprei uma casa melhor, agora eu fui promovido lá no meu trabalho, agora, graças a Deus, a visão deles para por aí, esquecem que Deus tem coisas muito maiores. José não sabia que Deus queria colocá-lo como governador.
e nem tinha ideia que Deus queria colocá-lo numa posição a fim de usá-lo para preservar a família de Jacó e dali formar uma nação escolhida por Deus. Ele não tinha ideia disso, mas ele foi envolvendo-se com Deus e crendo, confiando. Deus tem uma coisa muito grande para fazer na minha vida, é diferente. Então, quando nós cremos que Deus tem algo maior, grande, a gente não fica, inclusive, jogando fora as bênçãos de Deus, porque eu passei um momento difícil, eu vou sair fora, vou abandonar o barco, não oro mais, não creio mais, significa que Deus não vai fazer. Não, a gente não pode viver com Deus igual aquelas criancinhas pirracentas, não. Sabe como é que é? Aquelas criancinhas pirracentas que quer um negocinho na hora e a mãe não dá e eles ficam esperneando e tal. Não, tem que amadurecer. Tem horas que Deus permite. Pô, parece que incendiou ali, parece que desmoronou ali, parece que arrebentou ali, parece que explodiu ali, parece que não sei o que. É isso aí. Ele está, a vida da pessoa está na mão dele, está. Então ele está controlando tudo. Ele controlou tudo. José se concentrou em fazer a parte dele. Amém? Amém? Vamos orar. Deu para entender, sim ou não? Amanhã, segunda-feira, a gente continua falando um pouco sobre essa história extraordinária lá na live, mas eu quero orar, vamos falar com Deus. Se você quiser ouvir de novo, amanhã a gente deve publicar de novo a mensagem. Vai lá, assiste de novo lá no Facebook, no YouTube, enfim. Mas o mais importante é você pegar tudo que foi pregado, se conscientizar e saber onde você tem que se situar, estar situado em tudo isso. Fiquem de pé, por favor, vamos falar com Deus, por favor. Feche os seus olhos, feche os olhos. Mas ainda é pouco, Mas ainda é pouco, eu sei. se comparado ao que não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, Não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Ó Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, dê ao teu povo consciência espiritual de tudo que nós ouvimos aqui. Não há dúvida de que o teu plano maior é que passemos a eternidade na tua presença. Não há dúvida de que o Senhor quer que venhamos a cada dia nos conformar com teu Filho, a imagem do teu Filho. Mas não há dúvida de que o Senhor tem objetivos, planos individualmente para cada um.
e através de cada um. Quantas pessoas estão hoje te servindo por este mundo, anunciando a salvação, sendo usadas por ti, ganhando almas para o teu reino. Quantas pessoas estão por este mundo, Senhor, produzindo muitos frutos para o teu reino e para a tua glória, porque elas entenderam que o Senhor tinha planos para elas e através delas. Eu peço, ilumina, Senhor, os que estão aqui, os que estão, Senhor, aqui de coração aberto, para que eles compreendam que o Senhor tem grandes objetivos para nós e através de nós. Mas precisamos amadurecer e lembrar que o Senhor permite lutas, adversidades, circunstâncias contrárias, situações de sofrimentos, de lutas. Somos provados na nossa fé, na nossa fidelidade, na nossa confiança, no nosso temor, na nossa obediência. José não tinha ideia e não sabia dos detalhes do que o Senhor queria fazer na vida dele. Passou 13 anos debaixo de lutas, sofrimentos, humilhação, gemidos, mas ele confiou em ti, ele creu na sua palavra, ele perseverou na sua vontade, ele permaneceu no temor, na obediência e fazendo o melhor naquilo que lhe cabia fazer. O Senhor estava com ele, mesmo ele estando dentro do presídio. A tua palavra diz que o Senhor era com ele. Mesmo quando foi difamado, o Senhor era com ele. Quando foi odiado pelos irmãos, o Senhor estava com ele. Quando o Senhor estava gemendo dentro de um presídio, o Senhor estava com ele e não o abandonou, porque ele era contigo. Dê, Senhor, a cada um o entendimento do que diz a tua palavra. Não são as lutas, não são as adversidades, circunstâncias contrárias que fazem com que o Senhor nos abandone, nos deixe. E o fato de enfrentarmos lutas e adversidades não significa que o Senhor nos abandonou, mas precisamos mostrar fidelidade, fé, confiança, perseverança. José não jogou fora por causa de momentos difíceis o que o Senhor havia preparado para ele. Pelo contrário, Senhor, ele se mantinha fiel. Ilumina o teu povo para aprender a te louvar, independente das circunstâncias. Que não basta apenas cantar, te louvarei, não importam as circunstâncias. É preciso aprender a viver isso. É preciso te servir, não importam as circunstâncias. Te agradar, te obedecer, te amar, andar na tua vontade, independentemente das circunstâncias. Assim iremos te agradar, assim iremos te honrar, assim abriremos as portas para que o Senhor cumpra em nossas vidas
aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Ó, venha sobre o teu povo, venha sobre os que te buscam, venha sobre os que te adoram, venha sobre os que estão agora te adorando, te glorificando, independentemente das circunstâncias, Senhor, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. O Senhor é Deus em qualquer época. O Senhor é Deus de eternidade a eternidade. Senhor, aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração, aceite, Senhor, a nossa vida, o nosso amor, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa obediência, o nosso serviço. Aceite, Senhor, o que nós oferecemos a Ti. Ó, exaltado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome. Nós Te adoramos, adore a Deus, glorifique a Deus, e o Espírito Santo há de lhe abençoar, há de lhe fortalecer, há de renovar as suas forças, há de abrir o seu entendimento, a sua consciência espiritual. Ó, exaltado é o nosso Deus, engrandecido é o nosso Deus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Levante as mãos, adore a Deus. Somente a Ti, Jesus. Levante as mãos, te louvarei. Te louvarei. Não importa as circunstâncias. Não importam as Glorificado seja o nosso Deus, adorado seja o nosso Deus, digno de toda honra, de toda exaltação. Te louvarei, adore a Deus, glorifique o adore de todo o seu coração. não importam as circunstâncias, Adorarei, adorarei. Somente a Ti, Jesus. adore a Deus, glorifique a Deus. Lembre-se que nos momentos difíceis, o nosso louvor tem uma força muito maior, se torna muito mais agradável a Deus, porque glorificar a Deus, quando tudo vai bem, é fácil, mas glorificá-lo nos momentos difíceis, de lutas, de aflições, é muito mais difícil. Mas quando o adoramos, independentemente das circunstâncias, o nosso louvor, a nossa adoração se torna muito mais agradável a Deus. Ó, nós Te adoramos, nós Te glorificamos. Vem sobre o Teu povo, envolva o Teu povo, dá o Teu Espírito, Senhor, àqueles que buscam o Teu Espírito. Batiza, Jesus, com o Espírito Santo aqueles que Te amam, aqueles que guardam a Sua palavra, aqueles que creem em Ti, como diz a Escritura. Dê a eles o Teu Espírito, batiza-os no Espírito Santo, torna possível que eles se tornem verdadeiras testemunhas do Senhor.
renova aqueles que já têm o teu Espírito, vivifica, Senhor, renova ainda mais aqueles que têm posto em Ti a esperança e a confiança. Nós Te adoramos e que tudo que nós ouvimos aqui produza muito fruto e sejamos, Senhor, fiéis, obedientes, tementes, tal como José foi, e venhamos agradá-lo a cada dia através da nossa vida. Ó, exaltado seja o teu nome, nós te glorificamos. Santos e os anjos Prostram-se a ti, os anciãos e os anciãos lançam seus lançam suas coroas cantam. e cantam. Levante as mãos e cante. Digno de tudo, Seja abençoado na sua vida, seja abençoado, tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti. pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo. tu és digno de tudo, Pois tudo vem de Ti. pois tudo vem de ti. E tudo é para Ti. Tudo é para ti, tua é a glória. Diga, nós te agradecemos e te glorificamos de todo o coração. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém.